Bem-vindos a mais um Narrações. Esse é o último episódio do documento intitulado Desmistificando Dúvidas sobre Alimentação e Nutrição, elaborado em parceria do Ministério da Saúde com a Universidade Federal de Minas Gerais. E se tu não conhece o projeto, acredito que vale a pena ficar e escutar até o fim. Eu e a Thay, a gente teve a brilhante ideia de pegar alguns documentos que são oficiais no contexto de alimentação e nutrição e, se não tem tempo ou saco para ler ou não consegue por algum motivo pessoal, veja só que interessante, nós temos aqui o conteúdo extremamente benéfico para ti, pessoa que gostaria de ouvir estes documentos que são tão brilhantíssimos e elucidam tão bem várias questões sobre alimentação e nutrição. Então, aproveite! Esse material audiofônico não substitui ou altera o conteúdo do produto original, apenas narra. Para uma experiência completa, sugerimos a consulta do mesmo. Ele pode ser encontrado na descrição do episódio. Goji berry. A fruta goji berry é proveniente da planta Lycium barbarum, originária da China e amplamente utilizada por sua população como alimento e planta medicinal. Embora essa fruta seja considerada saudável, assim como as demais, ela não faz parte da cultura alimentar brasileira e não necessariamente está relacionada ao emagrecimento. As propriedades funcionais das frutas, em geral, estão centradas nas propriedades antioxidantes e imunomoduladoras dos seus constituintes, polissacarídeos e flavonoides, estando associadas com benefícios para a prevenção e o tratamento de doenças relacionadas com o envelhecimento, incluindo aterosclerose e diabetes. Estudos realizados em animais que ingeriram goji berry têm demonstrado redução de LDL, triglicerídeos e colesterol total, além do aumento de HDL e melhora na sensibilidade à insulina. Um estudo randomizado duplo-cego, controlado por placebo, realizado em 50 adultos chineses saudáveis com idades entre 55 e 72 anos, avaliou durante 30 dias os efeitos antioxidantes do goji berry e os resultados demonstraram melhora nos níveis de antioxidantes séricos. Entretanto, alguns estudos têm reportado propriedades alergênicas de compostos presentes no goji berry, devendo ser utilizado com cautela. Estudos também apontam interação da fruta com o medicamento varfarina, anticoagulante, potencializando o efeito anticoagulante e elevando os riscos de hemorragia. Os dados da literatura não suportam a relação entre o uso da fruta e o emagrecimento. Sua utilização pode ser feita como parte da alimentação para aqueles indivíduos que apreciam. Essa fruta, além de apresentar alto custo, não faz parte da cultura alimentar do brasileiro, sendo que a alimentação adequada e saudável, que inclua outros alimentos do grupo das frutas, além de outros alimentos in natura e minimamente processados, fornecerá os nutrientes necessários para a manutenção da saúde, respeitando os hábitos alimentares. Saiba mais! O açaí é parente do goji berry e apresenta em sua composição polifenóis com função antioxidante. Estudos demonstraram que o açaí possui efeito anticarcinogênico, redução da glicemia de jejum, atividade anti-inflamatória, redução de LDL e colesterol total, e melhora nos níveis de antioxidantes séricos. Assim, o açaí é um alimento que possui função e efeitos encontrados semelhantes ao do goji berry. Como no Brasil essa fruta é produzida e comercializada com maior frequência, seu consumo torna-se mais acessível e interessante. Contudo, recomenda-se o consumo do açaí com moderação, em função de seu alto teor calórico. Vinagre de maçã. O vinagre de maçã é amplamente utilizado em saladas, marinadas, vinagretes e conservantes alimentares. Sua característica mais marcante é a presença do ácido acético, além da presença de flavonoides e polifenóis. É antigo o mito de que a ingestão de vinagre com as refeições ajuda na queima de calorias, a derreter a gordura dos alimentos ou até mesmo a gordura corporal. Não existem evidências científicas em relação ao vinagre auxiliar no processo de emagrecimento ou sobre seus benefícios nos níveis séricos de lipídios. Embora alguns estudos com animais demonstrem efeitos positivos do vinagre sobre o perfil lipídico sanguíneo, esses resultados não foram encontrados em humanos. Em alguns estudos, inclusive segundo o método de produção do vinagre, maceração, submersão, entre outros, os animais que receberam o vinagre tiveram um aumento significativo de peso.
Estudo realizado com animais com níveis elevados de colesterol, o uso do vinagre promoveu melhora no sistema de defesa antioxidante e diminuição da peroxidação lipídica nos eritrócitos, rins e fígado, além da diminuição dos níveis de colesterol total e triglicerídeos. Assim, o estudo sugere que o uso do vinagre de maçã possa ser complemento no tratamento da toxicidade induzida por estresse oxidativo. Em contraposição, um estudo duplo cego, prospectivo, randomizado e controlado por placebo, com 114 indivíduos não diabéticos, avaliou a ingestão diária de 30 ml de vinagre de maçã por 8 semanas, concluindo que não existem evidências de que o vinagre de maçã é benéfico para o controle do LDL, HDL, triglicerídeos e colesterol total. O estudo sugeriu apenas a existência de possível tendência à redução de hemoglobina glicada. Beber água em jejum. A água corresponde a mais da metade do peso corporal de um indivíduo adulto e é essencial para a manutenção da vida. Possui função nas reações metabólicas, nos processos fisiológicos de digestão, absorção e excreção, na estrutura e função do sistema circulatório e na manutenção da temperatura corporal. Possui papel crucial em doenças como litíase renal, infecção urinária, câncer de bexiga e doença renal crônica. Consistente com as recomendações gerais do Guia Alimentar, a ingestão de água deve vir predominantemente do consumo de água como tal e da água contida nos alimentos e preparações culinárias. É essencial que tanto a água bebida quanto a água utilizada nas preparações culinárias sejam potáveis para o consumo humano, ou seja, estejam isentas de micro-organismos e de substâncias químicas que possam constituir potencial de perigo para a saúde humana. A água fornecida pela rede pública de abastecimento deve atender a esses critérios, mas, na dúvida, filtrá-la e fervê-la antes do uso garante sua qualidade. É importante esclarecer que não existe comprovação científica de que a ingestão de água em jejum ajude no emagrecimento. O que auxilia na redução de peso é a alimentação variada e equilibrada, associada à atividade física e a outros hábitos de vida saudáveis. Mas a ingestão de água, seja em jejum ou nos intervalos entre as refeições, é fundamental para manter a boa hidratação e saúde do organismo. Chás verde, branco, amarelo, vermelho e preto. O chá verde é uma árvore de pequeno porte, de origem asiática, bem adaptada e cultivada no Brasil. Os principais tipos de chá provenientes dessa espécie são derivados de seu processamento, grau de fermentação, sendo eles o chá verde, branco, amarelo, vermelho e preto. A Camellia sinensis apresenta diversos compostos bioativos e entre eles se destacam aqueles com ações antioxidantes, termogênicas, anti-inflamatórias, anti-ateroscleróticas, hipocolesterolêmicas, hipoglicemiantes e anticancerígenas, podendo auxiliar no tratamento de doenças crônicas como as cardiovasculares, diabetes, obesidade e câncer. Mas seus efeitos benéficos dependem da quantidade de chá consumida e de sua biodisponibilidade. Estudos realizados com humanos mostram aumento do gasto energético de cerca de 4% e da oxidação lipídica com o consumo de chá verde, em função de seu efeito termogênico. Contudo, as pesquisas ainda são inconclusivas a respeito da dose necessária para se obter esse efeito. Polifenóis presentes em sua composição regulam várias enzimas relacionadas ao metabolismo lipídico, o que auxilia na redução da absorção intestinal de gorduras e carboidratos. Também é relatado efeito na sinalização de adipocinas, como a leptina, importante sinalizador para o controle da saciedade. Substâncias presentes nos chás verde, branco, amarelo, vermelho e preto auxiliam na redução da gordura corporal e na diminuição do peso corpóreo. Porém, seu consumo deve ser associado à alimentação adequada e saudável e à prática regular de exercícios físicos para a promoção de um emagrecimento saudável e sustentável, considerando também os diversos determinantes da obesidade e da saúde. Diversos fatores podem interferir na adoção de um estilo de vida saudável e no excesso de peso, como amamentação, alimentação adequada e saudável, prática de exercícios físicos, ambientes obesogênicos, a publicidade de alimentos, entre outros. Ressalta-se que ainda não existe um consenso quanto à dose e ao modo de administração ideais do chá verde. Porém, alguns estudos sugerem o consumo entre as refeições, para não interferir na biodisponibilidade de micronutrientes provenientes do almoço e jantar. Saiba mais! Diferenças entre os tipos de chás. Chá verde não é fermentado e é preparado a partir de folhas jovens, que são expostas ao vapor da água e altas temperaturas,
e depois são rapidamente secas e enroladas ainda quentes para a formação do chá verde. Chá branco. É preparado a partir de folhas jovens retiradas antes que as flores desabrochem e oxidem. O seu preparo consiste em secar, desidratar, selecionar, aquecer, cortar e misturar as folhas. Chá amarelo. Possui produção semelhante à do verde, porém com secagem mais lenta em que as folhas úmidas repousam até amarelarem. Chá vermelho, também conhecido como chá oolong, é submetido a um processo de fermentação mediana, intermediária entre o chá verde e o preto. Chá preto. É totalmente fermentado e as principais etapas para sua preparação consistem na desidratação das folhas e caules frescos, mistura das folhas e caules já secos, fermentação e secagem pela evaporação de toda a água presente nas folhas e caules. A forma de preparação, tempo de infusão, acondicionamento e armazenamento influenciam na extração dos compostos do chá e devem ser observadas algumas recomendações, como evitar utilizar chás acondicionado em sachês por ser desfavorável para a extração dos sólidos solúveis e compostos antioxidantes. Pode ser armazenado por até 24 horas para consumo ao longo do dia. Deve-se utilizar 1 grama da folha para cada 100 ml de água. No preparo, deve-se aquecer a água até pouco antes da ebulição e despejar as folhas de chá, deixando a infusão abafada por 3 a 5 minutos. Chá de hibisco. O hibisco é uma planta medicinal originária da Índia, do Sudão e da Malásia, sendo posteriormente levada para a África, o Sudeste da Ásia e a América Central. O hibisco pode ser encontrado na forma de flor seca para infusão e em cápsulas. Esta planta apresenta boa adaptação às condições de clima do Brasil e pode ser cultivada em todo o país, uma vez que tem preferência por regiões tropicais e subtropicais. Estudos têm demonstrado efeitos terapêuticos do chá de hibisco, como diurético, hepatoprotetor, hipocolesterolêmico, antihipertensivo, anticarcinogênico, antioxidante, entre outros. Sua ação diurética pode auxiliar na redução da retenção hídrica e do edema, inchaço, de membros inferiores e superiores. Esse efeito pode influenciar na redução do peso corporal, uma vez que o edema causa relativo aumento de fluidos extracelulares e o líquido retido pode representar acréscimo no peso do indivíduo. O peso com edema pode variar em um aumento de 1 a 6 quilos, dependendo do seu grau. Porém, isso não quer dizer que o indivíduo emagreceu com o chá de hibisco, e sim que o chá reduziu a retenção hídrica. Para o emagrecimento efetivo, que consiste essencialmente na redução de gordura corporal, é necessário adequar a alimentação, manter-se ativo e ter um estilo de vida saudável. O hibisco contém substâncias com propriedades antioxidantes que parecem auxiliar na redução da pressão arterial, do LDL e no aumento do HDL em animais e humanos, de acordo com a dose ingerida, ajudando a evitar a aterosclerose e a hipercolesterolemia. O hibisco também pode ter efeito quimioprotetor, auxiliando na apoptose de células cancerígenas. Apesar de algumas pesquisas, ainda é considerado escasso o número de estudos que relacionam o seu uso e benefícios para a saúde, como também de trabalhos que avaliam possíveis efeitos toxicológicos em diferentes quantidades de consumo. Portanto, é importante mais evidências para a recomendação de seu uso. Alimentos diet e light. Os termos diet e light frequentemente são utilizados nas embalagens de alimentos e, por isso, é fundamental compreender as diferenças entre eles. O termo diet somente é utilizado quando o produto não apresenta um determinado ingrediente, como açúcar ou gordura. São alimentos para fins especiais, usados em dietas em que se deve restringir certo nutriente, não sendo necessariamente isento de açúcar ou formulado para o controle de peso corporal. O alimento light apresenta redução de no mínimo 25% no valor energético, calorias, ou no conteúdo de algum componente, como açúcar, gordura, colesterol, sódio, entre outros, em relação ao alimento de referência ou convencional. Alimentos diet ou light não necessariamente são isentos de calorias e açúcar, conforme apresentado anteriormente, e por isso não devem ser utilizados indiscriminadamente por indivíduos que necessitam reduzir peso ou controlar a glicemia. Por exemplo, muitas vezes quando o conteúdo de gordura do produto é reduzido, há aumento no teor de açúcar, ou vice-versa, para manter sua aparência e textura.
Com frequência, a reformulação desses alimentos não traz benefícios claros. Ou quando se adicionam fibras ou micronutrientes sintéticos aos produtos, sem a garantia de que o nutriente adicionado reproduza no organismo a função do nutriente naturalmente presente nos alimentos. O Guia Alimentar ainda destaca que o problema principal com alimentos ultraprocessados reformulados é o risco de serem vistos como produtos saudáveis, cujo consumo não precisaria mais ser limitado. A publicidade desses produtos explora suas alegadas vantagens diante dos produtos regulares, como, por exemplo, menos calorias, adicionado de vitaminas e minerais, aumentando as chances de que sejam vistos como saudáveis pelas pessoas. O consumo desses alimentos deve ser orientado e esclarecido por um profissional de saúde como nutricionista. Mas, de qualquer forma, ressalta-se que os alimentos Diet Light são produtos ultraprocessados e devem ser evitados, dando-se preferência a alimentos in natura, minimamente processados e preparações culinárias, pois assim pode-se controlar a adição de açúcar, gordura e sal. Saiba mais! A publicidade dos produtos alimentícios Diet Light influencia fortemente as escolhas do consumidor, fortalecendo a tendência de priorizá-los em detrimento de alimentos tradicionais. Essa escolha não é realizada necessariamente de forma consciente, devendo sempre que possível esclarecer aos indivíduos que esses produtos devem ser consumidos com moderação. Todos os indivíduos, mas especialmente aqueles com doenças como diabetes, hipertensão arterial e dislipidemia, devem ler atentamente os rótulos dos alimentos, observando os ingredientes para verificar se o alimento contém determinada substância que não deve ser consumida ou que deve ser ingerida em pequena quantidade. Salada antes do almoço e jantar. Não existe uma regra sobre o que deve ser consumido primeiro nas refeições, porém, a preferência de iniciar o almoço e o jantar pelas saladas possui vantagens. Consumir primeiramente os alimentos com baixa densidade calórica e rico em vitaminas e minerais, como as verduras e legumes de saladas e sopas, favorece o controle da saciedade e evita que se coma maior quantidade de outros alimentos, que, em geral, apresentam maior densidade energética. As verduras e legumes são alimentos ricos em fibras alimentares que, além de possuírem papel importante na saciedade, retardam o esvaziamento gástrico e dificultam a absorção de glicose e lipídios. Importante destacar que apenas 1/4 dos brasileiros consomem as quantidades recomendadas de frutas e hortaliças, que, segundo a Organização Mundial da Saúde, refere-se à ingestão diária de pelo menos 400 gramas de frutas e hortaliças, o que equivale ao consumo de 5 ou mais porções em 5 ou mais dias da semana. Saiba mais! No momento das refeições, é importante comer calmamente, mastigando bem os alimentos, pois no processo de mastigação ocorrem estímulos que sinalizam a saciedade. Dieta livre no fim de semana. Independentemente do tipo de alimento, deve ficar claro que a sua ingestão em excesso está relacionada ao consumo involuntário de calorias e maior risco de excesso de peso e consequências negativas para a saúde. Em relação à composição dos alimentos, há evidências concretas de que o elevado consumo de alimentos ultraprocessados ou de preparações com elevadas quantidades de açúcar, gordura e sal acarretam prejuízos para a saúde. O consumo livre ou exagerado desses alimentos, além de favorecer um balanço energético positivo, pode substituir alimentos saudáveis e contribuir para uma inadequação da alimentação. Por suas consequências para a saúde, o consumo de alimentos ultraprocessados deve ser evitado, assim como o excesso de açúcar, gordura e sal adicionado às preparações. Além disso, aconselha-se limitar o uso de alimentos processados, devendo ser consumidos somente em pequenas quantidades, como ingredientes de preparações culinárias e sempre associados ao consumo de alimentos in natura ou minimamente processados. Reforça-se que, em virtude de alterações metabólicas desencadeadas pelo consumo excessivo e desequilibrado de alimentos durante um dia da semana, os efeitos da alimentação equilibrada nos demais dias podem ser anulados ou prejudicados. Contudo, mais estudos sobre essas alterações metabólicas são necessários. Sugere-se que, principalmente ao fim de semana, sejam privilegiadas as refeições em família ou com amigos, com resgate das tradições alimentares, envolvendo a todos desde o planejamento da refeição até o preparo e limpeza dos materiais utilizados.
Essas refeições, ao privilegiar o consumo de preparações culinárias à base de alimentos in natura e minimamente processados e valorizar a convivência familiar, promovem a saúde de uma forma global. É isso aí, pessoal. Agradecemos a quem acompanhou as narrações. Todos os episódios estão linkados e podem ser acessados de qualquer tocador ou pelo nosso site www.nozdanutricão.com.br. Você também encontra o Nós da Nutrição em todas as redes sociais por Nós da Nutricão, Nós com Z. Até a próxima!